O regime iraniano tentou manter a economia global como refém, mas os Estados Unidos acabaram de fazê-los pagar o preço definitivo. Desesperado para deter o bombardeio americano, o exército fragmentado do Irã agiu por conta própria, atacando petroleiros antigos no Estreito de Hormuz, tentando causar um colapso energético mundial. Mas a chantagem acabou saindo pela culatra de forma espetacular. Em um ato de vingança, o presidente Donald Trump anunciou a destruição da marinha iraniana, confirmando que as forças dos Estados Unidos destruíram seu quartel-general naval e afundaram 9 navios de guerra. Enquanto a liderança de Teherã tenta sobreviver, as Forças Armadas dos Estados Unidos caçam o restante da frota iraniana. A aniquilação total do poder marítimo do Irã está acontecendo em tempo real. E nossa história começa com o enorme erro que o Irã cometeu no Estreito de Hormuz. Vou explicar a importância do Estreito de Hormuz, um dos pontos de estrangulamento mais críticos do mundo. Como eu disse, cerca de 20%, ou 1/5, do petróleo global passa por essa estreita via navegável todos os dias. Produtores do Golfo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Irã, só conseguem exportar petróleo por esse estreito. E é exatamente por isso que esse sempre foi o trunfo do Irã. Eles ameaçam fechar o estreito há décadas, e agora finalmente estão tentando fazer isso. Nas primeiras horas de 28 de fevereiro, o Irã anunciou que estava fechando o estreito para todos os navios. Mas esse processo foi literalmente apenas transmitir uma mensagem de rádio dizendo para os navios voltarem. Então, funcionou? Na verdade, não. Dados de satélite de ontem mostram que o tráfego seguia normalmente, com navios passando pelo ponto de estrangulamento. A mensagem de rádio não deu em nada, momento em que o Irã escalou a situação. Se os navios não iam parar voluntariamente, eles queriam forçá-los a parar. Esta manhã, o Irã atacou um petroleiro chamado Skylight, ancorado na costa de Omã. 4 marinheiros ficaram feridos nesse ataque. Esse ataque está realmente tendo um impacto no tráfego que passa pelo estreito. Aqui estão mais detalhes. Bem, 20% do comércio global, 80% do petróleo do Irã, claro, vai para a Ásia e para a China. A China tem um grande interesse aqui, e eu tenho apenas uma questão geoestratégica. Rússia e China, muito silenciosas aqui. Claro, elas são parceiras estratégicas do Irã, muito silenciosas. Acho que isso diz muito. Sim, a gente espera que quando os mercados de petróleo abrirem, o preço do petróleo vai subir, acho que de forma bastante significativa. Vamos ver. A OPEP se reuniu hoje, eles anunciaram que vão aumentar a produção. Veja a dominância da escalada num conflito assim. Se o Irã agir no Estreito de Hormuz como ameaça, já atacou petroleiros hoje. As forças aéreas dos Estados Unidos têm dominância da escalada aqui e podem atacar o Irã em qualquer lugar. O Irã deve considerar isso se seus líderes realmente pensam estrategicamente. Eles parecem estar apenas disparando seus mísseis, sem um plano estratégico, e isso mostra uma verdadeira desordem na cadeia de comando deles. Talvez seja resultado de todos os líderes que foram eliminados. Eles estão apenas agindo com base em decisões prévias que já tinham sido autorizadas antes. Mas, novamente, 20% do petróleo bruto do mundo e 20% do gás natural liquefeito do mundo passam exatamente pelo estreito. Já há um relatório dizendo que o tráfego caiu entre 50% e 70%, e como Brett mencionou, houve um navio atacado bem aqui. E a Maersk já anunciou que vai parar de passar por aqui e também pelo estreito que os Houthis já interromperam no passado. Eles são, claro, também um proxy do Irã. Então veremos um efeito, mas provavelmente será um efeito de curto prazo. Não será duradouro, a menos que haja uma escalada significativa, como colocar minas no Estreito de Hormuz que exijam mais tempo para resolver. Mas aqui está algo interessante sobre o ataque, porque o alvo diz muito sobre o desespero do Irã. O navio atacado, o Skylight, não era um petroleiro passando pelo estreito. Ele ficou ancorado ao largo de Omã por mais de uma semana. E aqui está o ponto crucial. Esse navio foi, na verdade, colocado na lista negra pelos Estados Unidos por ajudar o Irã a burlar sanções, o que significa que era quase certamente uma embarcação iraniana e o Irã a atacou apenas para espalhar pânico. Pelo menos até agora, eles não quiseram escalar o conflito atacando navios estrangeiros no Estreito de Hormuz. Então, decidiram atacar um dos seus próprios. Mas, infelizmente, parece que a estratégia deles pode estar funcionando.
Bots iranianos espalharam isso em todas as redes sociais como o início da Terceira Guerra Mundial. A crise do petróleo resultaria em algo inesperado. E é por isso que muitas plataformas de mídia social, como o Twitter, vieram a público explicar quantos ataques estão enfrentando dos bots iranianos. A mesma coisa está acontecendo aqui no YouTube. Bots iranianos tentam dar dislike em vídeos que mostram a verdade. Por isso, ajudem clicando em curtir e se inscrevendo. Isso ajuda no algoritmo. Agora vamos ver como essa estratégia iraniana está se desenrolando no mundo real. Mesmo que pareça que o ataque provavelmente foi encenado, a indústria de navegação está reagindo exatamente como o Irã queria. Maersk, uma das maiores empresas de navegação do mundo, suspendeu todos os navios que transitam pelo Estreito de Hormuz. Além disso, as seguradoras estão cancelando apólices existentes ou aumentando os preços drasticamente. O custo para segurar uma única viagem saltou de $250 mil para $375 mil. Isso representa um aumento de 50% de um dia para o outro, deixando centenas de petroleiros parados na entrada sul do estreito, aguardando instruções. As empresas avaliam se o risco compensa. Mesmo que o Irã não ataque todos os navios, ou talvez nenhum, o impacto permanece o mesmo. Os navios estão com medo, o seguro está caro e o fluxo de petróleo está diminuindo. Veja mais detalhes. Vamos dar um exemplo. Temos aqui o Estreito de Hormuz. Este é um ótimo exemplo de onde o Irã pode ter uma influência muito além. Só para contextualizar, há países do Oriente Médio ao sul, o Golfo Pérsico à esquerda, o Golfo de Omã e um ponto de estrangulamento com cerca de 38 quilômetros de largura, permitindo ver de uma margem à outra. A maioria dos navios petroleiros pode chegar a meio quilômetro de comprimento. São enormes e, por isso, relativamente fáceis de atingir. Eles vão a cerca de 12 nós, um bom ritmo de corrida. E agora eles estão parados. Por que estão parados? Porque o Irã fez vários exercícios de tiro antes da guerra. Agora eles mudaram de direção e os Houthis, o único H restante, então o Hamas está praticamente contido. O Hezbollah não parece estar pronto para agir. Mas os Houthis ativos lá podem lançar drones, mísseis e outros artefatos. E o transporte marítimo, por estar cheio de petróleo, envolve milhões de libras. Nenhum seguro cobre isso. Agora, há esse bloqueio se formando. 20% do gás do mundo, 25% do petróleo do mundo passam por lá. Quando isso vai ser aliviado? E embora o Irã não precise necessariamente dominar, só a ameaça já impede o tráfego de passar. E é isso que esse gráfico está tentando mostrar. Você vê que eles estão todos parados ali. Vamos arriscar subir aqui, mas o grande lance aqui é que esse é o ponto de estrangulamento. Tem muito tráfego aqui, mas esse tradicionalmente tem sido um dos principais pontos de estrangulamento nessa região. Historicamente, isso sempre foi um problema. Por isso o Irã tem tanto controle sobre essa região. Hoje à noite, veremos, quando os mercados de petróleo abrirem, quanto isso vai impactar os preços. A Bloomberg prevê que, em um cenário extremo, os preços podem chegar a $108. O barril, um aumento drástico em relação ao período pré-guerra, quando o petróleo custava cerca de $60 por barril. Aqui devemos abordar os países árabes, especialmente os que usam o Estreito de Hormuz e dependem dele economicamente. Qual é a mensagem do Irã para todos esses países árabes que o Irã está atacando direta e indiretamente? Esses países têm bases americanas, mas não participam diretamente da guerra. Muitos desses países já declararam publicamente que não permitiram aos Estados Unidos usar suas bases ou espaço aéreo para atacar o Irã. Apesar disso, o Irã seguiu atacando esses países e seus civis. É o que afirma o ministro das Relações Exteriores do Irã sobre as ações do país. Ouça. Então, mais uma vez, gostaria de enfatizar que isso não tem nada a ver com nossos irmãos na região. Estive em contato com todos os colegas, todos os meus homólogos na região e tentei e expliquei nossa posição para eles. Sim, sabemos a posição deles. Não estão satisfeitos e alguns até irritados. Alguns deles tentam entender isso. E eu desejo que eles entendam o que está acontecendo na região. Não é culpa nossa. Essa não é a nossa escolha. Esta é uma guerra imposta a nós pelos Estados Unidos e Israel. Se estão com raiva, deveriam direcionar isso a Israel e aos Estados Unidos, não nos pressionar para encerrar a guerra. Eles deveriam pressionar o outro lado porque não fomos nós que começamos esta guerra. Esta não é uma guerra de nossa escolha. Esta é a guerra da escolha deles.
Portanto, eles devem ser responsabilizados por tudo o que ocorrer nesta região. E eu espero que nossos irmãos na região enfrentem os americanos e israelenses quando tiverem reclamações. O argumento dele é que não é escolha do Irã, já que as bases dos Estados Unidos ficam em outros países. Como o Irã não pode atingir os Estados Unidos diretamente, ataca as bases americanas. O Irã quer que esses países culpem os Estados Unidos, não o Irã. Isso está saindo pela culatra, pois os países estão cansados. A maioria dos mísseis e drones iranianos nem atinge bases dos Estados Unidos, mas sim aeroportos em Dubai. Estão atacando prédios residenciais e hotéis na Arábia Saudita e em Doha, causando mortes de civis árabes e prejudicando suas economias, apesar de não participarem da guerra e quererem ficar fora dela. E agora, o Irã está ameaçando as exportações deles porque o Irã está atacando justamente a via marítima da qual esses países dependem. Mas aqui está o mais alarmante que saiu dessa entrevista. O ministro das Relações Exteriores revelou publicamente ao mundo que está caótico dentro do Irã. E não digo isso só no sentido literal. Ele afirma que a liderança política do Irã perdeu o controle das forças armadas, de forma proposital. O Irã sabia dos assassinatos que viriam. Então, eles basicamente deram poder total às unidades militares. Então, há pessoas aleatórias dentro das forças armadas iranianas tomando decisões sobre o que atacar e o que não atacar. E por causa disso, eles estão realizando ataques sem coordenação. O resultado disso é puro caos. Aqui está a prova. Nas primeiras 24 horas desta guerra, o Irã não atacou Omã. Por quê? Porque o ministro das Relações Exteriores de Omã foi um mediador-chave nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã que estavam acontecendo na semana passada. Omã pressionou muito, e quando digo muito, é muito mesmo, por um acordo pacífico. Eles foram solidários com o Irã durante todo o processo. Por isso, parecia que o Irã os pouparia. Mas não foi o que ocorreu. Hoje, drones e mísseis iranianos atingem alvos em Omã, levando o ministro das Relações Exteriores a pedir desculpas publicamente. Ouça. Pode haver risco. Estive em contato com todos, especialmente com os ministros das Relações Exteriores do Catar e de Omã. Disse a eles que o ocorrido em Omã não foi nossa escolha. Já dissemos às nossas forças armadas para terem cuidado com os alvos que escolhem. Na verdade, nossas unidades militares agora são de fato independentes e de certa forma isoladas. Elas agem seguindo instruções, instruções gerais dadas a elas antecipadamente. Ele se desculpa porque suas forças armadas atacou um país que o Irã tentava proteger, sem autorização. Isso não é estratégia. Esse regime perdeu o controle de suas forças. Agora, claro, os Estados Unidos não apenas observam tudo isso. Os Estados Unidos se preparam para afundar a marinha iraniana. Imagens de satélite mostraram ontem que a fragata iraniana pegava fogo na base naval após ataque de drones dos Estados Unidos e Israel. Hoje, o presidente Trump compartilhou mais detalhes. Veja sua declaração. Acabei de ser informado que destruímos e afundamos 9 navios da marinha iraniana, alguns grandes e importantes. Estamos indo atrás do restante. Logo estarão no fundo do mar. Também destruímos quase todo o quartel-general naval deles em outro ataque. Mas, fora isso, a marinha deles está indo muito bem.